Então, Alessio, ele trouxe um exemplo assim, ele disse, olha, eu era um professor, eu achava que eu tinha que ser aquele professor que tinha que controlar a situação, né? Só que aí, nem sempre dá pra gente controlar. E aí, quando as coisas fogem do controle, né, você tem duas opções. Ou você desistir, ou você transformar. Mas a gente vai falar, a gente vai detalhar isso aqui daqui a pouquinho. Eu já vou apontar aqui para vocês a nossa terceira lei do desempenho, tá? Então tá aqui em destaque. Hoje a gente tá bonzinho, a gente já tá chegando assim, chegando já falando para vocês sobre a terceira lei. Então qual é a terceira lei? A linguagem baseada no futuro transforma a maneira como as situações ocorrem para as pessoas. Nossa, como assim? Linguagem baseada no futuro, né? Então a gente vai entender daqui a pouquinho melhor como que isso acontece, como que funciona. Só que aí há duas formas dessa linguagem se colocar. Vamos iniciar apresentando para vocês a forma descritiva. Então, descritivo o próprio nome já diz, né, Alessio? É descrever. Então, a gente descreve como uma situação ocorre. As coisas como são ou como aconteceram. Essa linguagem descritiva é usada para olhar para trás, apontar tendências e prever o que acontecerá com base nelas. Ou seja, é aquela coisa que a gente fala lá na primeira lei, né? O meu futuro, ele está baseado nas coisas que eu acredito com relação ao passado. Então, as minhas ações, né, como as situações ocorrem para mim, estão todas baseadas com relação ao que acontece comigo e o que eu acredito, né, o que é verdade para mim a partir do passado. Então, usar a linguagem descritiva para falar sobre o futuro é limitá-lo a uma previsão baseada nos ciclos passados e na realidade atual. Então, o que é que isso quer dizer? Descrever é apenas relatar como a situação ocorre. Então, se a situação ocorre de uma forma e eu uso a linguagem apenas para descrever essa situação, eu já sei qual vai ser o meu futuro. O meu futuro ele já está escrito, tá? Então, Alessio ele trouxe um exemplo que você falou, né, de uma situação que ocorria para você, que você era um professor, que você achava que tinha que ser controlador, tinha que ser aquele professor autoritário. Então era assim que a situação ocorria para você. Se você tivesse seguido, né, com essa descrição desse ser professor, como você acha que você seria hoje enquanto professor? Que tipo de professor você seria?